A maioria das pessoas no mundo que a gente vive segue pela vida carregando uma série de incômodos e limitações internas de uma maneira assim que ela meio inconsciente. Parece uma coisa normal. Mas eu não estou falando aqui das coisas que ficam entranhadas lá no fundo da psique, não. Não estou falando disso. Essas coisas, essas patologias são objeto lá da ciência da psicologia clínica, da medicina psiquiátrica. Eu não estou falando dessas coisas. O que eu estou me referindo são questões culturais. Estou me referindo às coisas que todo mundo acha que são normais no nosso mundo. Como se elas fossem uma parte ruim da vida que a gente tem que aceitar. E pronto. É dessas coisas que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que a gente tanto entende que faz parte do nosso dia a dia, que a gente nem considera questionar, que dirá fazer alguma mudança. Mas que podem, se a gente tomar consciência e quiser mudar, a gente pode mudar a qualquer tempo. Esse vídeo ele trata de autoatualização ou autorrealização. Sabe, aquele estágio final de desenvolvimento daquela pirâmide do Abraham Maslow? Então, é disso que eu estou falando aqui nesse vídeo. É o estágio no desenvolvimento pessoal em que a pessoa ela é capaz de tirar o máximo proveito dos próprios talentos e ao mesmo tempo de estar ciente das próprias limitações. É o estágio de desenvolvimento pessoal contínuo, né? Desenvolvimento contínuo de todo o nosso potencial. Nesse vídeo aqui, então, eu vou te dar 6 dicas para você desenvolver o seu máximo potencial. Até que ponto você tem problemas para aceitar a si mesmo e aos outros? O quanto você sente como se o seu espírito criativo fosse ausente? Quanto você anseia por um senso desenvolvido de criatividade? Diz para mim. Se quiser, usa aqui o comentário aqui embaixo. É uma boa. O quanto você sente dificuldade de manter relacionamentos profundos, significativos na tua vida? Fala para mim. Até que ponto você sente que você precisa de outra pessoa ou um grupo de pessoas para você viver? E até que ponto você não se sente capaz de levar a sua vida de uma maneira autônoma? O quanto você se percebe como alguém que é mal-humorado, com dificuldade de ver graça nas coisas, nos próprios erros? Até que ponto você tem a sensação de que você percebe as situações de uma maneira meio que distorcida e que por isso você acaba muitas vezes respondendo de uma forma inapropriada a essas situações que acontecem? Até que ponto você se sente incapaz de enxergar consistentemente os seus próprios propósitos com clareza e de fazer com consistência, a consistência necessária, as atividades que você precisa para alcançar esses propósitos? Sabe aquela coisa de hábitos? Mudar a tua rotina? Então, você tem dificuldade nisso? Quanto? O quanto são comuns na sua vida os momentos de felicidade profunda e a experiência de fluir na atividade que você esteja desempenhando, não querendo mais nada além de viver aquela experiência na hora? Quanto isso é comum na tua vida? Você vive isso sempre? Ou isso é muito raro? Até que ponto você se sente incapaz de perceber e de se importar com as dores e os sofrimentos das outras pessoas, os sentimentos das outras pessoas? O quanto você sente dificuldade de olhar a vida pelos olhos fascinados de uma criança, sabe? Sendo capaz de ver a vida com fascínio e gratidão profundos pela beleza que ela tem. Até que ponto você vê a vida e as pessoas no mundo como partes de um universo que é frio, distante, sombrio e indiferente. E que a vida não passa de um conjunto de experiências em que você está o tempo todo fugindo do sofrimento. Experiências essas que elas no máximo são intercaladas por breves momentos que são de alívio, torpor e tédio. O quanto? Você experimenta isso? Se você se identifica com esses desconfortos aí, quero que você me diga o seguinte. Agora são umas 4 perguntas, mas elas são diferentes. Quero saber o quanto seria interessante algumas coisas. O quanto seria interessante para você ter uma habilidade poderosa de achar humor nas situações.
Seria interessante? Seria interessante para você atingir a maestria na habilidade de encontrar satisfação e deleite, sabor no momento presente? Seria interessante para você? Soa legal? Te interessaria ser te interessaria ser hábil em compreender as suas verdadeiras necessidades para que você consiga de fato se sentir realizado? Agora, mas no futuro não agora? Quando você ia gostar de se sentir seguro? Sem aquele sentimento de vergonha sobre quem você é, que eventualmente você está carregando o tempo todo, e de carregar aquele anseio de se provar para alguém. O que acontece? O desejo de conseguir essas capacidades, ele se chama desejo de autorrealização. É a necessidade, a última necessidade da pirâmide do Maslow. A pirâmide das necessidades humanas, não é? É esse desejo que está queimando dentro de você quando você escuta isso aí. Eu vou te falar agora as 6 dicas que são simples mudanças de padrão na tua rotina, que se você decidir implementar agora mesmo na tua vida, você vai se colocar na jornada contínua de se tornar uma versão cada dia mais sofisticada de você mesmo. E se você fizer isso, você vai experimentar a sensação de que a cada instante você está realizando cada vez mais o seu máximo potencial. Então vamos lá. Qual é a primeira dica que eu te dou? É que você se concentre no presente. Você deve ter ouvido isso muito, mas eu vou te dar mais detalhes aqui, tá bom? O que significa isso? Se concentra no presente. Faz um esforço consciente para compreender o ambiente que você estiver o tempo todo. Para compreender os pensamentos, as emoções que estão rolando na hora com você internamente. Faz isso, em vez de você ficar preso às lembranças ruins do teu passado, ou ao medo do que possa vir a acontecer num futuro hipotético, ou possa não acontecer e você queira que aconteça. Fazer isso aí vai contribuir para você desenvolver a tua capacidade de ser espontâneo e para você experimentar uma maior sensação de paz. Então essa é a primeira dica. Vamos para a segunda dica então. Você está praticando a primeira já? Então vamos para a segunda dica. É você praticar viver fora de você mesmo. Uma ideia de se libertar aqui simbolicamente. E qual é essa ideia? Conhecer a si mesmo é uma das chaves para a autoatualização, a autorrealização que eu estou te falando. Quer dizer, falamos eu, né? E os tios lá, Abraham Maslow e o Kurt Goldstein, da Gestalt lá. Pelo menos eles, né? Além disso, conhecer a si mesmo é também uma capacidade da gente voltar o foco da nossa atenção para além da gente mesmo. A gente se concentrar em perceber, compreender e se importar com as emoções dos outros e encontrar, sei lá, alguma coisa pelo que ser grato todos os dias, são algumas maneiras da gente começar com isso. Parece meio piegas o que eu vou te dizer agora, mas essa atitude mental de atenção cuidadosa, conexão e zelo pelos outros e pelo ambiente em que a gente está, é a essência do pensamento estratégico que os monges lá das artes marciais, monges Shaolin, aqueles monges carecas, buscavam quando eles estavam praticando luta lá. Se você fizer isso, você vai estar literalmente praticando Kung Fu, nos termos deles. Já imaginou isso, né? Praticando Kung Fu, mas no sentido original, não é a luta em si. Então vamos para a dica 3 aqui. Que dica é essa? Dica 3 é você praticar a introspecção. Então, deixa eu explicar aqui com calma. Como é que funciona esse negócio de praticar introspecção? A ideia aqui é que você esteja ciente do que você está pensando, do que você está sentindo. Vai além do que eu falei no 1 lá, na dica 1. Você ir além do que você está pensando e sentindo, que você considere os porquês por trás dos seus pensamentos e emoções. Não tem nenhum mistério. Funciona da mesma maneira que a gente se concentrar, sabe? No dedo mindinho do pé esquerdo. Se parar a pensar nele agora, ele meio que aparece, né? Por exemplo. Ele estava lá o tempo todo. Mas quando eu mencionei, você colocou o teu foco da tua consciência ali, imediata nele. Ele não aparece para você mais quando você está pensando nele, está concentrado no que ele está te dizendo? Então, e se eu te perguntar sobre as emoções que estão rolando contigo agora? E sobre os pensamentos que estão brotando junto com elas? Se você pegar um caderninho, né? E você pode até anotar para pensar. Se usar o lápis de papel ali. Né? Você pode até usar o bloco do smartphone para registrar. Cara, eu estou me sentindo assim, estou pensando assim nesse horário. Para depois até dar uma lida, depois uma vez por semana você lê o compilado, vê o que está rolando na tua cabeça. Olha a visão que você vai ter de você mesmo.
O maior conhecimento de nós mesmos, das nossas motivações pessoais, leva a gente a uma maior capacidade de autoaceitação. E quando a gente se aceita, a gente consegue fazer isso, a gente tende a se responsabilizar pela nossa vida, a se afirmar que a gente precisa entender isso, decidir o que a gente quer, o que a gente valoriza e a viver de acordo com isso. A qualidade de vida muda exponencialmente. A gente não chegou nem na dica 4, porque aliás, para onde a gente vai agora? A dica 4 é você se comprometer a ser ferozmente autêntico. Ser ferozmente autêntico. É o que está no tópico aqui. Quando você estiver em sintonia com as suas próprias necessidades, capacidades e peculiaridades, a ideia é a seguinte: aceita essas coisas. Aceita elas. Perguntar para si mesmo o que está te levando a tomar uma determinada decisão vai te ajudar a discernir se você está vivendo a vida para você mesmo ou para qualquer outra pessoa. Ninguém está nesse mundo para viver segundo as expectativas de ninguém. Se você não entender isso, você não vai ter autoestima nunca. Essa é a maneira, essa máxima fundamental da autorresponsabilidade é o pilar central da autoestima. Autorresponsabilidade, essa máxima é a máxima da autorresponsabilidade. A quinta dica que eu dou para você então é a seguinte: buscar aquilo que te traz alegria. Identifique os teus pontos fortes, seus sonhos, qualquer coisa pela qual você tenha paixão. Registra isso. Pensa sobre isso e anota, lê, pensa a respeito. Quando eu falo paixão, eu estou me referindo àquelas atividades que quando você realiza, você sente mais orgulho de si mesmo por ter feito elas. Encontre o máximo possível de maneiras de você incorporar na tua vida essas atividades que fazem você se sentir realizado. O que te impede, afinal? Te impede que você nunca foi lá e fez. Você começar a fazer, registrar e pensar e começar a colocar. Essa é a ideia dessa dica. Então a gente vai agora para a dica 6. A sexta dica então que eu te dou é você considerar contratar ajuda profissional com relação à sua autoatualização. Enquanto você se esforça para crescer como um indivíduo, se tornar autorrealizado, é natural que você encontre obstáculos e áreas mais difíceis de superar. Por que não pedir ajuda, né? Então, a primeira pessoa que eu te indico não sou eu, é o psicólogo, o profissional de psicologia. Eu indico até a linha cognitivo comportamental Gestalt para esse assunto desse vídeo. Ele ou ela, eles podem te ajudar a ter uma compreensão mais profunda de si mesmo, das suas motivações pessoais, em relação à autorrealização, à autoatualização. O segundo é o meu jabá, o jabá de mim mesmo. A minha função é catalisar a sua ascensão. Eu não vou consertar nada em você. Eu quero multiplicar os seus resultados, do que você faz nesse caminho de autorrealização e de autoatualização. Então eu vou te pedir o seguinte: por falar nisso aqui, aproveita você se inscrever aqui nesse canal e para clicar no sino de notificações. Se você fizer isso, além de você ajudar esse canal a crescer e alcançar mais pessoas, você também recebe o aviso na tela aqui de quando sair os novos vídeos. E a gente nunca mais vai se perder de vista, não é? E é claro, lembra de deixar o teu like e de se inscrever, se você já não for inscrito. Na descrição eu deixo os links úteis que você pode querer conferir. Um deles é para o grupo do Telegram da Sociedade da Eficácia. Lá você vai ter um acesso a conteúdos exclusivos, vai saber sobre cada lançamento que eu fizer, de cursos e coisas, detalhes e mais. Além de dicas e indicações. Eu espero ter conseguido contribuir contigo com esse conteúdo aqui. Eu te agradeço aí pelo prestígio. Um forte abraço.